Prezados alunos, essa videoaula é referente ao nosso último tópico da disciplina de Gerência de Projetos de Software, que é conhecido como Análise de Pontos de Função, ou abreviado como APF. Essa parte tem a ver com o que a gente chama de estimativa. Como é que eu vou estimar o tempo para desenvolver um software? E, sabendo o tempo, eu vou poder estimar quantas pessoas podem trabalhar ou vão ser necessárias para trabalhar nesse desenvolvimento, e com isso eu consigo também definir o custo. Então, a estimativa, que é uma das partes do gerenciamento de um projeto, seja de software ou não, ela envolve o tamanho do produto, o esforço empregado, a duração e o custo. A maior dificuldade que nós temos quando falamos em desenvolvimento de software é estimar o tamanho do produto, porque não é uma coisa que a gente pode tocar, não é um produto tangível. Não é como se eu estivesse construindo um móvel e eu consigo enxergar todas as partes que compõem, né? Se vai parafuso, se tem maçaneta, se tem puxador, quanto eu vou gastar de madeira, que tipo de madeira vai ser usada. Software é uma coisa bem mais complexa de fazer um processo de estimativa. Então, uma das formas é a análise de pontos de função. Então, aqui eu tenho um esquema gráfico que fala um pouquinho sobre tudo que envolve gerenciamento de projetos quando se fala de estimar, tá? Toda a parte da estimativa. Então, requisitos e requerimentos iniciais, né? A parte da análise de requisitos, estimar o tamanho do meu produto, aqui não está falando especificamente de software, né? Porque a gerência de projetos ela é mais genérica. Qual é o esforço necessário? Construir o cronograma, estimar o custo, aprovar as estimativas com o meu patrocinador, o cliente, o diretor da empresa, quem está bancando o meu projeto, e desenvolver o produto. E aí eu tenho fatores de risco que influenciam toda a questão das estimativas, né? Riscos que podem acontecer enquanto eu estou desenvolvendo o produto, que eu já tenho que prever. Dados históricos de outros projetos, isso é importante porque eu posso ter dados da minha empresa, né? Em quanto tempo nós conseguimos desenvolver uma determinada função dentro de um software, com essa equipe que nós temos, quantas pessoas existiam na equipe, qual era a função de cada um na equipe. Então, coisas que a gente pode ir guardando, né, sobre projetos que nós já desenvolvemos. Que recursos nós temos, dados de custo também que nós podemos guardar, né, informações, por exemplo, que tem a ver quanto eu pago por hora para cada profissional, quanto me custa cada profissional que vai participar do projeto. E eu tenho como saída desse processo todo, né, as estimativas aprovadas por quem vai fazer parte do projeto, pela equipe e também por quem vai patrocinar, e as medidas reais de tamanho de esforço que eu vou colocar lá nos meus dados históricos de projeto. Podem ver aqui que as estimativas aprovadas e as medidas reais de tamanho e esforço, elas têm uma saída e uma setinha que voltam para ser armazenadas nesses dados históricos de projeto. Quando a gente fala sobre a ideia de medir, né, eu preciso ter alguma forma de quantificar, que a gente chama de métricas. Então, a gente tem esforço, prazo e custo. Medir o esforço, o tempo e quanto vai custar. Então, esforço. Eu preciso de quantas pessoas na equipe trabalhando quantas horas por dia durante quanto tempo. Então, eu tenho esforço e prazo. Eu preciso de 3 desenvolvedores, de um testador, de um engenheiro de software, e eu preciso que eles trabalhem 8 horas por dia durante tantos meses. Então, eu tenho que estimar. Nós fizemos um trabalho aqui em Frederico Westphalen, na Digifred, quando eles estavam tentando galgar uma categoria de qualidade de software que é o CMMI. E eles tinham que criar um tipo de métrica para poder estimar o esforço dos projetos que eles desenvolviam. E aí eles criaram uma métrica chamada Digifred Points, como se fossem pontos de função, mas próprios da Digifred, baseados no histórico dos projetos que eles já tinham desenvolvido. Então eles conseguiram estimar quanto tempo ele levava para desenvolver uma determinada função dentro de um software com a equipe que eles tinham e o quanto custava manter essa equipe. Então,
As métricas, que são formas que me ajudam, são variáveis que me ajudam a medir, né? Elas envolvem técnicas para medir sistemas, para ponderar os riscos e para determinar marcos. Marcos do projeto a gente falou mais no início da disciplina, quando estava lá falando de diagrama de redes, né? O que pode ser um marco do projeto? Eu entregar um modelo, eu vou terminar o diagrama de entidade e relacionamento, eu vou terminar toda a parte do diagrama de classes. Isso pode ser um marco do projeto. Quando eu falo então em estimar o tamanho de um sistema, de um software, de um aplicativo, eu posso usar um meio conhecido como LOC, contagem de linhas de código, ou a técnica que nós vamos estudar aqui, que é a análise de pontos de função. LOC seria eu estimar um software sabendo quantas linhas ele tem de código. Um software que tem 10.000 linhas de código, então ele leva mais tempo para desenvolver e supostamente também é mais caro do que um software que tem 5.000 linhas. Só que isso é bem subjetivo, né? Eu posso ter 10.000 linhas de código, de um código mal feito, ou de um código que tem muita coisa que poderia ser retirada, e poderia enxugar isso pela metade. Então, contar linha de código não seria a forma mais efetiva. E eu sabendo o tamanho do meu sistema, estimando esse tamanho, eu vou então poder estimar o esforço, prazo e custo, que é o que nós queremos fazer. A análise de pontos de função, então, ou APF, é um método padrão para medir sistemas do ponto de vista dos usuários, quantificando funcionalidades que eu vou desenvolver no meu software. E o ponto de função é a unidade de medida. Então, o meu software vai ter X pontos de função, 10 pontos de função, 100 pontos de função, 50 pontos de função. E eu vou estabelecer com a minha equipe, né, quanto custa um ponto de função e quantas horas eu levo para desenvolver um ponto de função. Para fazer um ponto de função, eu preciso de 5 horas de trabalho. Então, se o meu software tiver 10 pontos de função, eu já sei o tempo, 5 vezes 10. O nosso ponto de função na nossa empresa, com todos os nossos custos, ele custa R$300. Se o software tem 5 pontos de função, 300 vezes 5. Mas eu quero fazer isso, que é o custo, 300 vezes 5, mas eu quero colocar o meu lucro em cima. O lucro eu vou colocar além desse custo, né? Aqui a gente está estimando o custo, não o valor que eu vou vender para o meu cliente. A funcionalidade da aplicação ela é avaliada em termos de o que eu estou fornecendo para o meu cliente, não como é fornecido. Tá? Então, é o resultado, o que está aparecendo, o que o usuário queria como funcionalidade. E a gente deve contar só o que o meu usuário pediu, tá? Não colocar coisas a mais, né? Porque não é o que se o usuário não pediu isso, se eu quiser colocar coisas a mais, eu vou ter que dar como se fosse um plus, né? Um brinde. Eu não posso incluir no contrato lá uma série de funcionalidades e cobrar por elas se o meu usuário não pediu aquelas funcionalidades. A primeira etapa, tipo de contagem. Segunda etapa, escopo e fronteira da aplicação. Terceira etapa, contar funções do tipo. Então, o que vai acontecer quando eu chamar essa terceira parte? Ao final dessa terceira parte, eu vou conseguir identificar quantos arquivos lógicos internos e quantos arquivos de interface externa meu sistema possui, e para cada um deles, quantos TEDs e quantos TERs. Por exemplo, vamos supor que eu uso o CPF para consultar o nome do meu cliente no Serasa. E isso é um arquivo de interface externa, que pode ser uma tabela de um banco de dados de um sistema que não foi eu que desenvolvi. Como é que eu vou saber quantos TEDs e quantos TERs tem nesse arquivo? Eu sei o que eu uso no meu sistema. Eu preciso informar o CPF para poder consultar se a pessoa está com o nome limpo ou não. Então, eu tenho um TED. Eu uso um campo para fazer isso. É o que eu consigo saber. As informações que tem dentro lá da tabela, né, eu não consigo saber na tabela do sistema. Eu consigo saber qual é a informação que eu passo e o que eu recebo como resposta. Só isso. Depois que eu contei as funções do tipo dado, eu vou passar para as funções chamadas tipo transação. E aí nós temos EE, SE e CE. Entrada externa, saída externa, consulta externa, tá? Que são funcionalidades de processamento dos dados. Então vamos ver o que seria isso, né? Entrada externa.
quando eu processo dados ou informações que vêm de fora da fronteira da aplicação. Por exemplo, validações, formas, cálculos, cujos parâmetros vêm de fora da fronteira da aplicação. Quando eu busco, então, nos arquivos de interface externa. Isso é uma forma, né? Isso é uma forma de trazer informações e eu preciso, então, de coisas que estão fora da minha fronteira. Por exemplo, aquele caso de verificar se o cliente está com o nome sujo na praça, eu busco uma informação de fora da fronteira da minha. Saída externa, quando o meu sistema, o meu aplicativo, manda alguma coisa para fora da fronteira. Quando ele mostra um resultado, por exemplo, um relatório, um gráfico, manda uma mensagem por e-mail, manda uma mensagem por WhatsApp, isso são funções do tipo transação, conhecidas como saídas externas. Consulta externa é uma combinação de entrada e saída. Por exemplo, uma consulta implícita. Eu coloco o estado e o meu CEP, por exemplo. O CEP é um exemplo bem interessante disso, né? Eu digito o meu CEP e aí já aparece o nome da rua, a cidade e o estado. Só falta eu completar os dados mais específicos de número, por exemplo. Isso é uma consulta implícita. A verificação de senha, isso também é uma função do tipo transação conhecida como uma consulta externa. Cada entrada externa, saída externa e consulta externa tem dois tipos de elementos que eu vou ter que identificar: TEDs e TARs. TED, campos, e TAR, os arquivos lógicos, que podem ser os arquivos lógicos internos ou os arquivos de interface externa. Então, pode ver que é uma coisa bem detalhada, né? Se eu quero contar quantos pontos de função a minha aplicação tem, eu vou ter que detalhar muito bem essa aplicação. Quantos arquivos tem, quantos campos, quantas entradas, quantas saídas, quantas consultas, para eu poder chegar num valor que seja o mais verdadeiro possível. Eu tenho que ter uma forma de chegar num resultado que vai me ajudar, sim, a determinar o esforço, o tempo e quanto vai custar esse software. Diferente do Scrum, por exemplo, que a gente estudou antes nas metodologias ágeis, o Scrum ele é uma coisa que eu posso adaptar. O PMBOK também, né? Vocês devem lembrar lá no início da disciplina que eu falei muito sobre o PMBOK, e o PMBOK eu sempre dizia que não é uma metodologia, eu não sou obrigado a seguir todos os passos, eu posso adaptar para a minha empresa e usar o que eu achar mais importante. A análise de pontos de função ela é uma metodologia. Eu tenho que seguir todos os passos para chegar lá no final com um número de pontos de função. Então, tem que contar funções do tipo dado, tem que saber o que é LI, o que é um arquivo de interface externa, o que é TED, o que é TER, o que é TAR. Eu sou obrigado, caso contrário, eu não estou seguindo a metodologia e não vou chegar no resultado previsto. Então, cada entrada externa, saída externa e consulta externa, eu vou ter que saber quantos TEDs eu vou manipular em cada uma dessas transações e quantos arquivos. E se esse arquivo é um ALI ou é um AIE, que é um arquivo de interface. Quando eu terminar essa etapa, eu vou saber quantas entradas externas, quantas saídas externas, quantas consultas externas o meu sistema tem e para cada uma delas, quais são os TEDs e os TARs que eu estou referenciando. Aí eu vou conseguir calcular o chamado pontos de função não ajustados. E aí, para fazer isso, eu vou usar uma tabela que tem nesta metodologia, que vai me ajudar a identificar qual é a complexidade, porque eu posso ter algumas transações mais ou menos complexas que outras. Então, a gente tem uma tabela quando a gente vai fazer as classificações. Então, por exemplo, eu vou calcular a complexidade de um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa, de acordo com o número de campos, que são as TEDs, e dos tipos de registros, né, de grupos, que são os TERs. Então, nós temos ali, se eu tiver um TER, um tipo de elemento de registros, e eu tiver de 1 até 19 tipos de elementos de dados, que são os TEDs, ele é um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa de baixa complexidade. Se eu tiver, por exemplo, maior ou igual a 51 TEDs, tipos de elementos de dados, e tiver maior ou igual a 6 TERs, tipos de elementos de registros, eu tenho um arquivo lógico interno, um arquivo de interface externa de alta complexidade.
cada um deles vai ter uma pontuação, que a gente vai ver numa outra tabela. Não tem que decorar tabela nenhuma, né? Porque eu vou ter sempre essa tabela junto para poder fazer os cálculos. Então, quando eu falo sobre entradas externas ou consultas externas, como é que eu calculo a complexidade? Então, nós temos para entrada externa e consulta externa. Quantos arquivos referenciados? Está aqui no lado esquerdo da tabela. E aqui em cima, de 1 a 4, 5 a 15, maior ou igual a 16, quantos TEDs, quantos campos, tipos de elementos de dados. Por exemplo, eu tenho só um tipo de arquivo referenciado, de 0 a 1, e eu tenho de 5 a 15 campos. Tem complexidade baixa. Eu tenho 2 arquivos referenciados numa entrada externa, e eu tenho de 5 a 15 TEDs nessa entrada externa. Isso é uma complexidade média. Depois, para a saída externa, tem uma tabela separada. A entrada externa e consulta externa tem uma tabela, a saída externa tem outra. Saída externa, um relatório, um gráfico, uma mensagem. Então, por exemplo, tipos de arquivos referenciados. Vamos supor que eu tenho entre 2 e 3. E eu tenho entre 6 a 19 TEDs, que são campos. Eu tenho uma complexidade média. Aqui eu estou buscando aqui, ó, do lado esquerdo o número de arquivos referenciados e aqui o número de campos, e vendo qual é o tipo de complexidade. Tá, mas aí eu sei se é um ALI de baixa complexidade, se é um AIE de média complexidade, se é uma entrada externa de média complexidade, se é uma saída externa de baixa complexidade, e o que isso conta? Quantos pontos de função isso conta? Por exemplo, vamos supor que o meu projeto tem 3 arquivos lógicos internos de baixa complexidade. Baixa complexidade do ALI é 7. Ó. Então, é 3 vezes 7, é 21. Então eu tenho 21 pontos de função. Mas, eu tenho 2 entradas externas médias. Conta 4. 2 vezes 4, 8. 21 mais 8, 29. Mais, e eu vou somar tudo e vou chegar no final com o número de pontos de função não ajustado no meu sistema. Então, aqui tem um exemplo, né, para calcular os pontos de função não ajustados, PFNA, usando aí, então, meus arquivos lógicos internos, meus arquivos de interface externa, as entradas externas, saídas externas, consultas externas. Então, aqui um exemplo. Ó. Peguei só os arquivos lógicos internos. Ó. Quantos eu contei na minha aplicação de baixa, de média e de alta complexidade? Ó. 1 de baixa, 2 de média, 1 de alta. O de baixa vale 7 pontos, o médio 10 pontos, o alto 15 pontos. 1 vezes 7, 2 vezes 10, 1 vezes 15. Somei tudo, 42 pontos de função não ajustados apenas para o arquivo lógico interno. Eu vou ter que fazer uma linha para arquivo de interface externa, um para entrada externa, um para saída externa e um para consulta externa. Então, eu tenho com esse cálculo todo, com a soma de todos esses pontos, o número de pontos de função não ajustados, PFNA, que refletem as funcionalidades que o meu sistema vai fornecer para o usuário, sem considerar as especificidades. Por exemplo, se o meu sistema é um sistema que roda dentro da empresa, se ele está na web, se ele tem que estar disponível todos os dias da semana, por exemplo, um sistema de comércio eletrônico, mesmo que seja sábado, domingo ou feriado, as pessoas continuam comprando. Então, tudo isso são especificidades que vão me ajudar a calcular o valor do fator de ajuste. Sim, itens que eu vou colocar a mais nos meus cálculos. Eu sei que essa parte da disciplina é bem complexa, ainda mais para vocês estudarem à distância. Então, isso é para a gente fazer uma introdução e eu vou fazer alguns exercícios e vou mostrar passo a passo como é que vocês podem calcular os pontos de função. Aqui tem algumas referências que foram usadas para construir essa aula e eu vou então depois colocar alguns exemplos práticos para nós desenvolvermos.